Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 17 de setembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece inicial, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. É a parábola do trigo e do joio. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para este momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para aprender as Tuas verdades, verdades provindas de Deus, e que todos nós estejamos em condições de recebê-las da melhor forma possível, em nossos corações, em nossas mentes, agradecendo antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade. Pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, parábola do trigo e do joio, super conhecida de nós outros cristãos, desde a época em que éramos crianças, evangelização, todos nós, nas nossas igrejas cristãs, ouvimos as parábolas de Jesus. As histórias, como disse o professor Clóvis Tavares, as histórias que Jesus contou, são, muitas vezes, as histórias que nos introduzem, se apresentam para nós como as primeiras lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as primeiras lições da Palavra de Deus para nós outros. E não por acaso, Jesus, que é o mestre dos mestres, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, usou essa forma de ensinar maravilhosa. Por quê? É muito mais fácil nós mantermos nas nossas mentes, na nossa memória, histórias do que uma teoria, um texto, por exemplo, né, uma filosofia, uma narração, que não na forma de história como as que Jesus contou. Então Jesus, que é o
representantes de Deus para nós outros aqui na Terra, é a divindade encarnada, né, em corpo de carne e osso. Ele usou a melhor pedagogia, a melhor didática que poderia ser utilizada para que nós não nos esquecêssemos das suas lições, embora a maioria de nós outros, mesmo nós cristãos, esqueçamos, né? Temos esquecido as suas lições, ou não estamos sabendo interpretar todas essas lições, cada uma delas, da melhor forma. Mas elas permanecem, porque o próprio Cristo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E por que Jesus, nessa parábola específica do trigo e do joio, usou esses elementos, né, esses símbolos, esses simbolismos? Porque, como ele sempre disse, né, nas suas parábolas, o reino de Deus é semelhante a... Então Jesus, ele, de certa forma, traduzia para nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento, porque essas questões espirituais, meus irmãos, né, o próprio Cristo falou isso também, muito mais teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Essas questões espirituais, nós já dissemos aqui em outras pregações nossas, a verdade é algo muito complexo. Essas questões espirituais são muito complexas. Nós não temos capacidade, nesse nível em que nós estamos, de compreender tudo de forma perfeita, límpida, pura. Então Jesus, como mestre dos mestres, como nosso Salvador, ele adaptou essas verdades para a nossa condição, para a nossa capacidade de compreensão e de suportação. Então, ele usou, como sempre fazia, né, em todas as suas parábolas, elementos, símbolos, que tinham por objetivo representar de forma metafórica, com elementos que faziam parte da vida das pessoas e fazem até hoje. Mais de 2 anos são passados e essas histórias que Jesus contou permanecem atuais, né? Então, fica fácil, de certa forma, para a gente entender. Apesar disso, em algumas das parábolas, os próprios apóstolos pediram para Jesus explicar o significado. E essa também é uma das parábolas que foi solicitada a explicação pelos discípulos, pelos apóstolos, a Jesus. Mas, na nossa preparação para essa pregação de hoje, nós consultamos alguns livros que falam sobre a parábola do joio e do trigo. Por exemplo, consultamos o livro Sabedoria das Parábolas, de Huberto Roden. Livro muito bom, muito interessante e com a opinião pessoal, né, do Huberto Roden. Ele não se limitou nas suas interpretações sobre todas as parábolas que constam desse livro a apenas dizer com outras palavras o que outros autores, outros intérpretes já disseram. Huberto Roden sempre tem algo diferente, inovador e interessante. Algumas vezes, né, ele chega, digamos assim, a filosofar demais para a nossa capacidade. Mas é interessante ver a opinião de um outro estudioso, de um outro cristão, de um outro intérprete da palavra de Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho, né? Então, Huberto Roden, ele diz que essa parábola deixa muito claro a questão do livre-arbítrio.
né? Nós somos criados seres simples e ignorantes, como está em O Livro dos Espíritos. Deus não cria ninguém nem bom nem mal. Deus cria seus filhos, espíritos simples e ignorantes. E nós é que escolhemos o nosso caminho, a nossa trajetória. Nós, com o nosso livre-arbítrio, é que escolhemos ir para o lado do mal ou para o lado do bem. Então, Deus, respeitando a nossa individualidade, a nossa liberdade, diz o Berto Roden, ele não obriga ninguém nem a ser mal, nem a ser bom. Cada um faz a sua própria escolha. Então ele diz aqui, né, uma frase que muitas vezes é citada por alguns pregadores, por alguns palestrantes, que é dele, o Berto Roden. Ele diz aqui, o livre-arbítrio é o maior privilégio do homem e também o seu maior perigo. Olha que interessante. É o maior privilégio que nós temos. Nós temos liberdade total, mas também é o nosso maior perigo. Por quê? Quais opções nós faremos? Quais caminhos nós trilharemos? Cabe a nós escolher, né? Então, ele diz aqui também, o livre-arbítrio entrega ao homem as chaves do céu e do inferno. Então a gente tem as chaves do céu e do inferno. Em qual porta nós quereremos entrar, né? Cabe a nós escolher. O livre-arbítrio entrega ao homem as chaves do céu e do inferno, da luz e das trevas, do ser bom e do ser mal. Então, ele diz aqui, Deus respeita incondicionalmente o livre-arbítrio do homem, tanto para o bem como para o mal. Deus não obriga ninguém a ser bom e não impede ninguém de ser mal. Jesus não impossibilitou Judas de ser traidor e suicida, nem forçou Madalena a se converter. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, nós temos liberdade. O que nós queremos fazer da nossa vida, da nossa trajetória, das lições que temos recebido, da palavra de Deus? O que nós queremos fazer, né? E ele caminha, o Berto Roden, por essa questão do livre-arbítrio de uma forma muito interessante, né? E poucos, eu somente achei o próprio Berto Roden falando sobre isso, né, direcionando a parábola do joio, né, do trigo e do joio, para esse aspecto do livre-arbítrio. E é muito interessante, né? Então, outro intérprete que nós vamos utilizar aqui é o Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo. Ele diz assim, Rodolfo Caligares, e isso é unânime, né? Todos os intérpretes, todos os autores, os escritores que escreveram sobre a parábola do trigo e do joio dizem isso. O campo somos nós, a humanidade, né? O semeador é Jesus. A semente de trigo, o evangelho. A erva má, as interpretações capciosas. Olha que interessante. Alguns usam essa mesma interpretação com algumas palavras diferentes, com alguns aspectos diferentes. Se nós lermos, nós inadvertidamente podemos achar que não são a mesma coisa, as duas interpretações, mas são. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo, o evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos. Olha aí. Então, quer dizer, a gente pode encarar, né, como outros intérpretes disseram, como, por exemplo, o próprio professor Clovis,
nesse livro maravilhoso, infantil, dedicado, voltado para as crianças, mas que para nós adultos é muito útil. É, se nós soubermos aproveitar, muito importante, não somente útil, mas importante na nossa trajetória espiritual. Porque o professor Clóvis, ele diz aqui, o semeador, né, é ele mesmo, Jesus, que semeia a boa semente. O campo é o mundo, a terra onde vivemos. A boa semente são os filhos do reino, isto é, são as almas que ouvem o evangelho e fazem todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. Então, quer dizer, se a semente é o evangelho ou aquele que já está trabalhando no evangelho, é a mesma coisa, né? O trabalhador, porque o próprio Paulo, né, Paulo de Tarso, São Paulo, ele, o apóstolo dos gentios, ele diz que nós somos cartas vivas do evangelho. Então, que cartas nós temos sido, né? Que cartas nós somos do evangelho? Uma carta que é uma certidão de autenticidade ou uma carta falsificada, né, com a assinatura falsificada, uma carta apócrifa, né? Que cartas do evangelho nós temos sido? Então, a semente, se nós já somos, se nós já estamos na condição de trabalhadores, de replicadores do evangelho de Jesus, da palavra de Deus, nós podemos ser incluídos nessa categoria. Agora, se nós somos, como disse Rodolfo Caligares, os que propagam, divulgam interpretações capciosas dos textos sagrados, nós temos sido o quê? Trabalhadores do evangelho ou detratores, falsificadores, adulteradores do evangelho, da obra de Deus? Então, professor Clóvis também, né, dizendo aqui, o semeador é ele mesmo, Jesus, que semeia a boa semente. O campo é o mundo, a terra onde vivemos. A boa semente são os filhos do reino, isto é, são as almas que ouvem o evangelho e fazem todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. Os joios são os filhos do maligno. Olha aí como que está combinando, né, com o que Rodolfo Caligares fala. Os filhos do maligno, ou, em outras palavras, são os adversários do próprio Cristo. O que nós temos sido, meus irmãos? Nós temos sido amigos de Jesus ou adversários do Cristo? Apesar do título de cristãos, né? E ele diz mais, o professor Clóvis, os joios são os filhos do maligno, o que quer dizer as almas que não querem ouvir as leis divinas nem as cumprir, mas buscam os maus caminhos do vício, da maldade e do pecado. E um dos intérpretes dessa parábola do trigo e do joio diz que é muito curioso Jesus ter utilizado essa semente, essa planta, joio, porque há tantas ervas daninhas no mundo da agricultura, da agronomia, né, no mundo das plantas. Por que Jesus escolheu exatamente essa, o joio? Porque ela se parece demais com o trigo. A princípio, olhando, se a pessoa não for conhecedora, não for familiarizada com o assunto, com a prática ali da agricultura, do plantio, do cultivo, da agronomia, muitos se confundem. Não sabem o que é joio e o que é trigo. Inclusive, na própria parábola, Jesus fala sobre isso. Porque quando os servos descobrem que houve a plantação, a semeadura do joio no mesmo campo em que o trigo havia sido plantado, havia sido semeado, eles perguntam:
queres que nós vamos e arranquemos agora, já? E aí o dono, né, o proprietário, o fazendeiro, o agricultor diz: não, agora não. Por quê? E aí nós vamos repetir a leitura aqui da parábola que está no Evangelho de Mateus. Não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Porque além de ser muito parecido, segundo alguns intérpretes, as raízes, vejamos, meus irmãos, além do joio ser muito parecido com o trigo, as raízes se entrelaçam. Olha que coisa séria isso, hein? Que simbolismo, que parábola. Além de ser muito parecido e causar, muitas vezes, confusão e impedir para nós outros que não somos ou não estamos devidamente preparados, que não atingimos ainda a condição, o grau evolutivo, espiritual de saber diferenciar, nós podemos incorrer em sérios erros, em sérios pecados. Por quê? Muitas vezes na nossa ignorância, no nosso desconhecimento, na nossa pressa, no nosso imediatismo, querendo resolver algo que é sério, é grave, né? É a infiltração do mal no meio do bem. Muitas vezes nós podemos incorrer no arrancar, né, no desenraizar, no matar a planta boa, a semente boa, o trigo. Então Jesus, na sua sabedoria, Jesus, na condição de nosso Salvador, nosso Redentor, ele diz: não arranqueis agora, já, deixai crescer. E ainda diz mais: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, quer dizer, vai chegar o momento em que o joio terá que ser separado do trigo. Mas o que Jesus quis dizer é que não somos nós, se é que nós já estamos na condição de servos, desses que cuidam do campo semeado, desses que cuidam da palavra de Deus, desses que cuidam da palavra do Evangelho, da palavra do Cristo. Se é que nós já estamos, não somos nós, se estamos nessa condição já, que vamos fazer essa separação. São os ceifeiros, são outros que estão muito acima da nossa condição. Então, deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o. Quer dizer, junte em molhos, né? Grupos, feixes, para os queimar. Então isso aqui, segundo os intérpretes, segundo os estudiosos, os cristãos, isso significa o quê? Nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária. Isso é muito complexo, muito profundo, escapa à nossa capacidade de compreensão. E nós não devemos sair apressadamente, como os servos da parábola, querendo dizer quem é joio, quem é trigo. Isso é um perigo, meus irmãos. Nós não podemos sair querendo definir quem é joio, quem é trigo. Porque não cabe a nós isso. O próprio Cristo, em outros momentos, disse: não julgueis, para não serdes julgados. Então não cabe a nós
julgarmos quem é joio e quem é trigo. Ah, porque está fazendo isso, porque está fazendo aquilo, né? Esse aqui é um joio, eu sou um trigo, será? Né? Não sabemos. Agora, o que está dito aqui, e segundo os intérpretes, quase que de forma unânime, esse momento de transição em que está acontecendo a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não se sabe exatamente em que fase desse momento de transição acontecerá a ceifa. Pode estar acontecendo, pode não estar acontecendo, não sabemos. E nem devemos ficar preocupados com isso. Nós devemos ficar preocupados o que nós temos sido. Nós temos sido joio ou nós temos sido trigo? Nós temos sido colaboradores do Cristo, colaboradores do Evangelho, ou nós temos sido intérpretes capciosos, nós temos sido adversários de Jesus, nós temos sido inimigos do Cristo. É isso que nós temos que, cada um individualmente, cada um de nós pensar o que eu tenho sido. O que eu tenho sido. E então, deixai crescer ambos, juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, segundo os intérpretes, quase que de forma unânime, isso aqui no momento próprio, haverá sim uma separação. E esse queimar é a lei de causa e efeito atuando sobre nós. Se eu tenho sido adversário de Jesus, eu quero, como disse o próprio Cristo, os bons herdarão a terra. Eu vou achar que eu vou herdar a terra de regeneração, a terra mais evoluída, prometida por Jesus, prometida por Deus, para os bons, para os justos. Então, o que vai ser de mim se eu não estou agindo como trigo? Se eu não estou agindo como um colaborador, um amigo da seara do Cristo, um trabalhador da seara do Cristo, um amigo de Jesus, né? Eu vou ser como aconteceu já com outros espíritos, meus irmãos. Não existe diferença na lei de Deus. A lei de Deus é uma só para todos nós. Espíritos há que foram exilados de Capela, quando Capela estava num processo como esse em que nós estamos. Os que não corresponderam ao avanço, e está aí em todos os livros que falam sobre o assunto, questão moral, questão espiritual, não corresponderam, não podem continuar. Né? Jesus falou também sobre isso em outras parábolas, como a parábola do festim das bodas, sobre a qual nós já pregamos recentemente. Né? Não pode ficar naquele banquete maravilhoso. Tem que ser retirado da festa. Então, os exilados de Capela foram retirados de Capela. E foram para onde? Para mundos condizentes com o nível em que eles estavam. Qual é um dos mundos condizentes com o nível em que eles estavam? A Terra. Então, agora a Terra está passando para um nível mais avançado, mais elevado. Se nós não acompanharmos o progresso moral que é necessário para ir para o próximo nível, nós também seremos expurgados. Essa que é a realidade. Atados em molhos para sermos queimados. Queimados em mundos de provas e expiações. Aprendendo, pagando, expiando e sendo provados. É isso. Então está aqui com todas as letras. Jesus já havia falado sobre isso. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Oh, que maravilha! Puxa vida! Quem não quer fazer parte do celeiro do Cristo, do celeiro de Deus? Agora, nós temos que nos esforçar, nos trabalhar
para isso. Não basta achar que a gente já está muito bem, não. Não basta. Todos os espíritos adiantados, meus irmãos, todos os espíritos adiantados, os desencarnados e os encarnados, os santos da Igreja Católica, os missionários da Igreja Protestante, todos eles são unânimes na sua humildade. Nenhum espírito adiantado se diz, eu já sou muito adiantado, eu tenho muitas lições para vocês, né, e tal. Não, eles se incluem como se fossem pecadores como nós. Então a gente vê um Emmanuel analisando esses textos maravilhosos do Evangelho e se colocando como sendo um pecador como nós, direcionando a ele próprio as lições que ele nos dá. Nós vemos os santos da Igreja Católica pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo que os espíritos, os anjos, os acudam, os ajudem para que eles consigam crescer, não pequem mais. Nós vemos grandes oradores, grandes líderes, grandes missionários protestantes dizendo que ainda falta muito para que eles consigam atingir a perfeição, né, a glória. Então, quer dizer, nós outros aqui, pecadores renitentes, vamos achar que nós estamos muito bem? Que nós somos os que herdarão a terra? Os bons herdarão a terra, disse Jesus. Então, nós temos que nos esforçar para isso. Não é com essa preguicinha nossa, né? E aqui também os intérpretes são unânimes, dizendo que essa questão do dormir, que Jesus fala na parábola, né? O inimigo veio à noite enquanto os servos dormiam. Quer dizer, Jesus falou, orai e vigiai. Orai e vigiai. No episódio em que ele estava no Horto das Oliveiras, pedindo a alguns dos seus apóstolos para, juntamente com ele, orarem. Isso instantes antes dele ser preso para ser crucificado. E ele se afastou um pouco e quando voltou, os apóstolos estavam dormindo. Esses poucos que estavam ali com ele. E ele disse, né, nenhuma hora pudestes velar comigo? E aí se afastou de novo. Quer dizer, ele já havia advertido os apóstolos. E quando voltou, pela segunda vez, se deparou com os discípulos dormindo. E mais uma vez advertiu. Nenhuma hora pudestes velar comigo. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ou em outras traduções, para não cairdes em tentação. Quer dizer, muitas vezes a gente usa desculpas para justificar a nossa preguiça, a nossa má vontade, o nosso ócio. Então, os intérpretes dessa parábola falam isso. Esses servos que dormiram, né, nós, todos que já ouvimos histórias sobre, e principalmente nós homens, né, que temos a obrigação de nos alistarmos ao serviço militar, nós sabemos muito bem, né, o soldado de sentinela, ele não pode dormir. Não importa se ele está muito cansado, se ele está com fome, se ele está fraco, ele não pode dormir. Ele tem que ficar de sentinela, de prontidão o tempo todo. Se ele for pego, se ele for surpreendido dormindo, ele é preso. Então, quer dizer, o servo que já está na condição de servo, servo do Senhor, como disse Paulo, agora sou um servo do Cristo, né? Sou um escravo do Cristo. Quem já está nessa condição não pode bobear, né? Dormir, cair em tentação, porque senão acontecem as consequências. Então, durante a noite, enquanto os servos dormiam,
Veio o inimigo e semeou a má semente. Aquela semente que é muito parecida, que muitas vezes se apresenta como cristã, como intérprete da palavra de Deus, mas na verdade é joio. Está ali fazendo interpretação capciosa. Palavras de Rodolfo Caligares, meus irmãos. Não são minhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão toda espiritual de ser e se dizer cristão. Né? Isso é muito sério. Não é uma coisa, é só mais um aspecto da nossa vida. Não, não é. Isso é o principal. Então, por exemplo, continuando aqui, né, a interpretação do professor Clóvis. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Palavras do professor Clóvis. Palavra que traduz as forças do mal, os espíritos das trevas, que lutam contra a obra de Jesus. Meus irmãos, é isso que nós temos sido? Nós temos sido lutadores contra a obra de Jesus, induzindo as almas ao crime, ao pecado e à injustiça. A ceifa é o fim do mundo, isto é, a época da regeneração da terra. Olha aí, professor Clóvis dizendo isso para as crianças. A ceifa é o fim do mundo, isto é, a época da regeneração da terra, quando o nosso planeta deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser elevado à categoria de mundo de regeneração, com o surgimento do reinado de Jesus entre os homens. Olha que maravilha. Os ceifeiros, agora a interpretação. Quem são os ceifeiros? São os mesmos servos que cuidam, que adubam, que removem as impurezas da terra, irrigam. Os ceifeiros são os anjos, diz o professor Clóvis. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Os ceifeiros serão os mensageiros da luz, verdadeiros chefes invisíveis da humanidade. São os grandes espíritos que, em nome de Deus, dirigem os nossos destinos e vão presidir a transformação do mundo. Então ninguém pode se arvorar em ceifeiro. Nós não estamos nessa condição. Nem de servos nós estamos, na verdade, que dirá de ceifeiros, né? E aí, diz ainda o professor Clóvis, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na época da grande regeneração em nosso mundo. Haverá uma verdadeira separação das almas obedientes das rebeldes. E aí, sem querer julgar, mas nós temos visto no mundo uma propagação, um crescimento, uma rebeldia em todos os países, em vários pontos do nosso planeta, pessoas incitando as outras à rebeldia, Não sei, né? Deus queira que elas não sejam joio. Podem ser apenas contaminadas ali pela energia, né, que está graçando em nosso orbe, né, em nosso país, em nosso planeta. Pode ser apenas mais um. Como eu já falei aqui em outras oportunidades, né? O crime de rixa, por exemplo, né? Eu sempre puxando brasa para minha sardinha da área jurídica, né? Mas eu já falei aqui diversas vezes, o direito me ajuda muito a entender algumas questões espirituais, né? Algumas questões do Evangelho, da palavra de Jesus. Então, o crime de rixa, por exemplo, né, é aquilo que a gente vê muitas vezes numa arquibancada de um estádio de futebol. Né? Uma torcida começa a brigar com a outra e aí começa a aglomerar gente participando daquilo. Né? E no final, a gente já não sabe mais quem é quem começou. Né? As pessoas vão se sentindo motivadas a participar, né? É aquilo que
a gente no linguajar bem popular, né, e principalmente na fase de adolescência e tal, né, amigo não é aquele que separa, é aquele que chega na voadora, né, quer dizer, umas bobeiras que a gente fala ao longo da vida, né, mas que na verdade muitas vezes retratam o nível espiritual em que nós estamos, né? A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus, né? Então, é aquele que chega na voadora, então é aquele que está ali no meio, não para separar a briga, mas é mais um para dar um pontapé, um chute, né? Um soco, um tal. Quer dizer, é o crime de rixa ali acontecendo. E muitas vezes, nesse mundo em que nós estamos hoje, as pessoas se deixam levar, né, se deixam contagiar por essas ondas negativas, por essas energias ruins. Então a gente vê, por exemplo, pessoas em momentos em que está acontecendo um saque a uma loja ou a inúmeras lojas de departamentos, lojas grandes, né? Não somente aqui no Brasil. Nós vemos pessoas se deixando contagiar por aquela onda e não são pessoas miseráveis, não são pessoas necessitadas e nem o que está sendo saqueado, furtado, são bens de primeira necessidade. Não são alimentos, muitas vezes são televisores, micro-ondas, aparelhos eletrônicos, celulares. As pessoas adentram o estabelecimento que está sendo saqueado e tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Né? Tomba um caminhão numa estrada e era um caminhão que estava transportando cerveja. Então, o avanço, né, para cada um ter o seu fardo de latinha de cerveja, vou garantir aqui o meu, né, e tal. Então a gente vê carrão, né, carro importado, carro chique, carro de luxo, parando e as pessoas saqueando. Em hipótese nenhuma isso é aceitável, meus irmãos. Em hipótese nenhuma. Mas o que eu estou querendo dizer muitas vezes essas pessoas são levadas, porque essas energias, elas são contagiantes. Assim como o medo, né, muitas vezes contagia um grupo de pessoas. Então, a gente vê isso acontecendo, né, diversas vezes. Então, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será, diz o professor Clóvis, na época da grande regeneração do nosso mundo. Haverá uma verdadeira separação das almas, obedientes das rebeldes. Olha aí, voltando então à questão da rebeldia. Muitas vezes as pessoas se deixam contaminar por essa onda de rebeldia e depois caem em si. E essas pessoas, inclusive, que participam desses saques, dessas rixas, né, e tudo que nós falamos aqui, muitas vezes se apresentam depois à delegacia, né, eu estou arrependido, eu cometi o crime, eu furtei lá naquele dia, está aqui o objeto furtado e tal. Quer dizer, se deixou levar, e isso denota o quê? Né? Retrata o quê? Que nós estamos num nível espiritual baixo ainda, atrasado. Podemos não ser totalmente maus, mas ainda temos essas sementes, né, dentro de nós. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. O orai e vigiai para não cair em tentação é mais importante do que a gente imagina, né? Então, os que desejam sinceramente o caminho do bem e da justiça serão distanciados daqueles que, por gosto próprio, preferem o caminho da maldade e da injustiça. Então, é o livre-arbítrio que Huberto Roden falou, né? E fala nesse livro maravilhoso dele, Sabedoria das Parábolas, né? Os grandes espíritos presidirão a essa separação que não está longe de ser feita. Todos os que cometem escândalos, olha aí não é só crime, né, e coisas absurdas, escândalos, maldades, injustiças serão destinados aos mundos inferiores, onde serão purificados pelo fogo da dor e da expiação. Mundos de provas e expiações como o nosso. Quem está falando isso é o professor Clóvis, hein, meus irmãos?
todos os que cometem escândalos, maldades e injustiças serão destinados aos mundos inferiores, onde serão purificados pelo fogo da dor e da expiação. Nesses mundos inferiores, que são o inferno de que fala o Evangelho, as almas rebeldes, olha aí, sofrem imensamente. Que tristeza, né? Então nós queremos ser rebeldes, queremos nos rebelar contra as leis do universo, contra as leis de Deus e sofrer imensamente? Ou nós queremos ser felizes? O que nós queremos? O nosso livre-arbítrio está nos conduzindo para quê? Né? E ainda diz o professor Clóvis, mais tarde, falando para as crianças, você vai ler os livros de André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, e verá como é triste os destinos das almas que se colocam contra as leis de Deus. É verdade, né? Outro bem diferente é o destino dos justos, das almas obedientes e fiéis. Disse Jesus, elas brilharão como o sol no reino de Deus. Que maravilha! Aqueles que neste mundo buscarem fazer o bem aos semelhantes e cumprir os mandamentos divinos serão na eternidade espíritos bons e dignos, seres felizes, belos e resplandecentes. Eis a recompensa que Deus destina aos seus filhos bondosos e fiéis. Entendeu, filhinho, a parábola do joio e do trigo? Medite bem nela. Seja no mundo a semente de trigo, crescendo sob as bênçãos de Deus, para se transformar numa espiga loura e bela. Seja um filho do reino, sempre obediente à lei divina. Então, olha aí, agora o professor Clóvis interpretando a semente como nós mesmos. Nós podemos ser essa semente, semente de trigo. Não permita que as forças do mal, espíritos das trevas, lancem no seu coraçãozinho o joio da rebeldia. Olha aí, não nos deixemos contaminar, meus irmãos. O joio da rebeldia e da maldade, dos pensamentos pecaminosos e indignos. Salomão já ensinava há 3.000 anos, acima de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É uma grande verdade, meu filho. Guarde o seu coraçãozinho para o divino semeador. Receba somente as sementes do trigo celeste, que são os ensinos de Jesus e as inspirações do bem. Maravilhoso, maravilhoso. Então, um livro para crianças que está a nos ensinar a nós outros adultos. Então, por exemplo, no livro O Primado do Espírito, de Rubens Romanelli, ele, meus irmãos, no capítulo intitulado Só um momentinho aqui para eu localizar, porque o marcador saiu. No capítulo intitulado A Lei da Ordem. Vejamos o que Rubens Romanelli fala e aí a gente vai fazer uma conexão entre isso que Rubens Romanelli fala nesse capítulo, a lei da ordem, e a parábola do trigo e do joio. Entende-se por lei a relação constante e, portanto, necessária que deriva da natureza das coisas. Sinteticamente, pode ser definida como a constância na variedade. Olha aí, a lei, sinteticamente, pode ser definida como a constância na variedade. Interessa-nos aqui não a lei particular, de validez limitada, que aí nós poderíamos traduzir como a nossa lei humana, temporária, passageira, uma hoje, outra amanhã, né?
Então não é essa lei particular de um determinado país, de uma determinada época, mas a lei geral, de amplitude cósmica, vigente em todos os planos em que se manifeste o ser, ou seja, a lei de Deus. Em rigor, só existe uma lei, princípio soberano e inviolável, infinito e eterno, que resume e compreende todos os outros princípios. Essa lei é Deus e sua característica dominante é a ordem. A divindade, com efeito, não deve ser concebida antropomorficamente, né? Que a gente fica achando muitas vezes que Deus, né, é um senhor idoso com uma barba branca, sentado num trono lá tomando nota do que a gente faz e tal. Diz Rubens Romanelli, a divindade, com efeito, não deve ser concebida antropomorficamente, como princípio legislador, do qual emanem sucessivamente as leis, mas como a lei mesma. Então Deus é a lei. Por isso que também muitas vezes nós falamos, Deus é amor, como disse João. Deus é sabedoria. Deus não é sábio. Deus não é amoroso. Deus não é um legislador. Deus é a lei. Deus é amor. Deus é sabedoria. Mas como a lei mesma, ativa e operante, coexistente com o universo e imanente nele. Lógico. A ordem é a lei que regula o funcionamento harmônico do universo e se traduz por toda parte como equilíbrio e coordenação de forças. Seu império, o império da ordem, o império da lei, não conhece fronteiras. Disso tivera intuição o espírito filosófico dos gregos, quando deram ao universo o nome de cosmos, vocábulo cuja acepção primeira é ordem. A ordem, consoante ensina a grande síntese, livro de Pietro Baldi, não é lei rígida. A ordem não é lei rígida, mas flexível, dentro de cujo ilimitado âmbito se contém possibilidades para uma relativa desordem. Atentemos para isso, meus irmãos. A ordem não é lei rígida, mas flexível, dentro de cujo limitado âmbito se contém possibilidades para uma relativa desordem, que ela, a ordem, todavia, condiciona aos seus objetivos supremos. Olha que interessante essa análise de Rubens Romanelli. A desordem não implica, pois, absoluta violação da lei e, como tal, não tem repercussões na ordem universal, mas tão somente nos domínios do particular. Então, olha só que interessante. A desordem, ela está dentro do que a ordem e a lei já prevêem. Nós sabemos disso de uma outra forma, com outro nome. Está no livro dos Espíritos, na parte das leis morais. A lei de destruição. Então, a desordem está dentro desse nível nosso e permitida pela ordem, pela lei. E ela não tem impacto no todo, essa desordem. Ela tem um impacto somente particular, pontual. É isso que Rubens Romanelli está falando aqui. Não tem repercussões na ordem universal, mas estão somente nos domínios do particular. Não ocorre, contudo, desordem que cedo ou tarde não engendre reações mais ou menos violentas. Olha aí. A lei é paciente. Olha que maravilha agora a gente ler isso, tendo começado a nossa reflexão, a nossa pregação, falando sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus falou,
não arranqueis agora, vamos esperar. Né? E Cair Schutel, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala que a paciência de Deus, a paciência de Jesus, a misericórdia, são muitas vezes incompreensíveis para nós outros. Puxa vida, vai deixar crescer? Vai deixar, né, se misturar totalmente com a semente de trigo? Né? Então, olha aqui, a lei, diz Rubens Romanelli, a lei é paciente, porém inelutável, e espera se esgotem os impulsos determinantes da ação para presto reagir e restabelecer o equilíbrio perturbado. Olha que interessante, meus irmãos. Se esgotem os impulsos determinantes da ação. O professor Clovis, na sua sabedoria, ele muitas vezes dizia que para nós nos convertermos verdadeiramente, né, mudarmos a nossa trajetória, cairmos em nós mesmos, como está na parábola do filho pródigo, e caindo em si, levantou-se e foi ter com seu pai. Para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso que nós tomemos, dizia o professor Clóvis, indigestão do mal. Olha o que Rubens Romanelli está falando aqui, meus irmãos. Se esgotem os impulsos determinantes da ação. É chegar no momento que a gente vai ficar enojado, desgostoso, não sentiremos mais prazer em fazer o mal. Né? É o que aconteceu lá na história de libertação, do livro Libertação, de André Luiz. Né? A mãe de Gregório, né, o personagem principal, e a espiritualidade já estava identificando que nos últimos 50 anos ele já estava mais insatisfeito, digamos assim. Ele já não estava mais se satisfazendo, né, melhor dizendo. Né, já não estava mais se comprazendo com o mal. Então, ele estava nesse processo aí de tomar indigestão do mal, né, se enojar, cair em si. Então, olha que maravilha, olha que convergência de todas essas obras, todos esses autores, né, para presto reagir e restabelecer o equilíbrio perturbado. Então, a lei, a ordem, elas não estão alheias ao que está acontecendo, não, meus irmãos. Deus, Jesus, os espíritos que nos ajudam, né, que são os trabalhadores verdadeiros do Cristo, da seara do Cristo, e que comandam juntamente e liderados por Jesus o nosso planeta, o nosso destino, eles não estão dormindo. Eles não estão dormindo. Eles estão orando e vigiando. Né? A desordem, diz Rubens Romanelli, não pode ultrapassar os limites de flexibilidade da lei. Então tem um limite. A lei permite que vá até certo ponto. Não pode ultrapassar os limites de flexibilidade da lei e opor-lhe permanente resistência. Se a gente acha que a gente pode opor resistência, né? E aí tem frases de efeito hoje, né, que caem, né, no gosto das pessoas, com essa palavra, resistência e tal, e não sei o quê. Quer dizer, a gente está num caminho, como disse o professor Clóvis lá, de rebeldia. Né? Então, chega um momento, diz Rubens Romanelli, em que o ato subversivo já não pode conter os vigorosos ímpetos da lei. Como eu costumo dizer, é a hora do basta. Deus vai permitindo, Jesus vai permitindo, mas chega uma hora, dependendo do que nós estamos fazendo, que eles dizem, agora basta, chega. Cujas forças represadas, né, chega um momento em que o ato subversivo já não pode conter os vigorosos ímpetos da lei, cujas forças represadas rompem os diques e a tudo arrastam para a frente, a fim de que a evolução prossiga. Isso está numa das questões do Livro dos Espíritos.
O espírito pode atrapalhar a marcha do progresso, se ele quiser, com seu livre-arbítrio e tal. Ele pode atrapalhar, mas o momento ele vai ser arrastado, disseram os espíritos superiores. É como se nós fôssemos arrastados mesmo, atropelados. Não tem como manter essa ação, essa postura contrária às leis de Deus. A lei de ordem está sempre vigilante. Olha aí, meus irmãos, palavras de Rubens Romanelli, orando e vigiando. A lei de ordem está sempre vigilante e jamais cessa de agir, ainda que em nosso derredor tudo nos pareça caos e desordem. Então a gente vê o mundo hoje, né? Que é isso? Como é que pode estar acontecendo isso tudo? Está tudo certo. A espiritualidade está ciente do que está acontecendo. E vai chegar o momento do basta. Vai chegar o momento em que nós não conseguiremos mais oferecer resistência, né, aos ímpetos da lei. E a ordem vai ser retomada. Então, nós queremos estar de que lado? Né? Para terminar, uma mensagem, né, um texto de Emmanuel do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulada Joio. Capítulo 107 do livro Vinha de Luz. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha aí, o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas. Olha o que nós estamos vivenciando, meus irmãos. Em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto,
verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Não é isso que muitas vezes a gente vivencia e tem visto acontecer? Quando acontece uma coisa ruim, a gente está numa fase ruim da vida, parece que vem um monte de coisa junto. Acontece tudo de uma vez só. No mundo estão acontecendo fenômenos, né, que parece que é tudo de uma vez só também. Emmanuel está a nos explicar o que é isso. Agora, nós queremos o quê? Né? O que para nós mesmos? Nós queremos o que para o nosso planeta? Vamos ser trigo, meus irmãos. Vamos ser sementes da boa palavra. Vamos ser propagadores das verdades do Cristo, provindas de Deus. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado, né, um domingo, uma semana de paz, de trabalho, de esforço, de oração, de vigilância, para que nós não caiamos em tentações, para que nós não nos deixemos contaminar pelas energias ruins, né, que muitas vezes chegam até nós. Como disse Paulo, nós somos tentados nas nossas concupiscências, nas nossas fraquezas. Nós temos essas fraquezas. Então, temos que orar e vigiar sempre, né? E que Deus, a espiritualidade, nosso Mestre Jesus, possa fortalecer nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança, para que nós sejamos trigo e não joio. Então, muito obrigado aí pela atenção, pela assistência de todos. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.